Alerta! Esse vídeo vai mexer com questões do seu subconsciente. Então fique receptivo ao que a gente vai conversar aqui. Não é um vídeo que se trata do óbvio quando a gente olha o título, tudo bem? Eu sou o Ricardo Oliveira, terapeuta e jornalista por mais de 10 anos, e hoje vamos tratar do tema harmonização de relacionamentos em casa. Mas antes que a gente entre no tema, assine o nosso canal se você está vendo pelo YouTube para receber os nossos vídeos sempre que eu postar, ou então nos siga no Instagram. Relacionamentos em casa. Esse é um tema que está pegando para todo mundo depois desse período de pandemia, reclusão, lockdown, distanciamento social. E o que isso gerou? Muito mais contato com as pessoas que a gente divide o mesmo teto. E o que esse contato gerou? Em muitas pessoas, problemas de relacionamento, crises de ansiedade, inícios de depressão ou agravamento daqueles que já estavam com esse quadro. Pandemia, né? Uma palavra que a gente nem estava tão habituado em falar e agora já faz parte do nosso cotidiano, cotidiano de quase todo o mundo. E toda essa forçação de barra, né, no momento que eu tenho que conviver mais com alguém sobre o meu teto, que normalmente eu não iria conviver, aí começa a vir as coisas à tona. E olha esse dado que eu vou te apresentar agora. O segundo semestre de 2022 registrou o maior número de divórcios em cartórios pelo Brasil. Então a gente está falando aqui de um aumento de 15% em relação ao mesmo período em 2019, segundo o Conselho Federal de Cartórios do Brasil. Com esse dado, já vemos que a situação é real, complicadamente real. Por isso, a partir daqui, eu quero que você traga a sua consciência, traga na sua mente o que é que você precisa harmonizar em relação a relacionamento, o que precisa melhorar, curar, colocar de consciência nas relações na sua casa. E podem ser várias frentes. A minha relação com o meu marido, a minha relação com os meus filhos, e dependendo da idade dos filhos, serão problemas diferentes. Ou se você mora sozinha, também a questão de administração do tempo, né, dos seus hábitos. Que aí é a relação eu comigo, né? Qualquer que seja a questão de relacionamento que você queira harmonizar, que está vindo complicada ao longo desses últimos meses, traga ela consciência. E ao trazer isso para o pensamento, qual é a acusação que está por trás? Qual é a sua queixa em relação ao outro? O que funciona como gatilho para trazer à tona tristeza, raiva, para trazer essas emoções em você à tona? O que é o gatilho? Então vamos aos exemplos, que aí fica fácil de você adaptar. Vou dar exemplos aqui genéricos, mas aí você faz o filtro para a sua realidade. Exemplo, meu filho nunca me obedece. Ou então, meu marido não faz nada em casa, eu estou sobrecarregada. Normalmente, dentro de um conflito de relacionamento, sempre há uma acusação. E eu sei que usar a palavra acusação é forte. E pode ser forte, porque agora você está se conscientizando do que realmente é. É o tal do dedo apontado, né? Pá. E isso se torna uma frase a respeito ao outro, de que você pensa, você acha que deveria ser diferente do que é. Ele não me respeita, ou ele não me ajuda, ou ele não se responsabiliza. Então encontre em si a queixa que você tem em relação ao outro. Porque isso é a base do conflito, querer que o outro seja diferente do que ele é. Entende? Pois bem, imagino que acessar isso dessa forma, né, eu te pedindo para fazer uma autorreflexão, um mergulho interno, isso possa estar trazendo alguma emoção desconfortável. Pode estar ligado à raiva, tristeza, impotência. Então, se você realmente está acessando, normalmente vem esse desconforto que está ligado ao conflito. E tudo bem. Então, continue aí.
Isso não vai te fazer mal, não vai te adoecer. O que a gente está fazendo é permitir vir à tona uma emoção que já estava ali. E nós aqui só é uma conscientização, né? Tomando consciência. E não há como curar sem a gente olhar para dentro, tomar consciência, reconhecer. Então esse é o primeiro passo, tá? E se permita, foi aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Através dessa conscientização, dessa autorreflexão, você está identificando o gatilho. Qual é o gatilho? O problema nunca começa do nada, nem surge de uma vez. O que a pandemia fez foi fazer o caldo entornar. É aqui que vai entrar o não óbvio que eu falei lá no início do vídeo. E porque eu posso aqui apresentar uma verdade inconveniente. Porque o comportamento da pessoa em si, né, o outro, que faz parte do conflito, que a gente quer harmonizar, o comportamento dela é dela. Ela só deveria ser diferente do que é a partir do seu ponto de vista. E mesmo que para você o que ela está fazendo pareça medíocre. Mas ainda assim, é dela, é o que ela consegue fazer. Então isso nos mostra que, na verdade, o problema mesmo está em nós. Porque aquilo nos incomoda. Provavelmente para o outro não incomoda, tanto que ele está fazendo e está te incomodando. O incômodo está em você. E isso é cura quântica pura. É isso que eu ensino através dos meus cursos, essa questão da gente estar projetando a nossa realidade. Mas como a gente vê de dentro do observador, de dentro do corpo, soa muito real. E os nossos pontos de vista parecem a verdade universal, a verdade final sobre as coisas. Os nossos pontos de vista, as nossas opiniões. E essa é a tendência natural da gente olhar para fora de si, não para dentro. Eu olho para fora, olho para mim as referências que eu tenho, a baliza, né? É por aqui que eu ando, é isso aqui que eu acho correto, é isso aqui que é a minha verdade. Observo que aquilo ali não está alinhado com aquilo, e aí falo, você tem que mudar. Porque você não está certo perante o meu olhar. Entende como que assim a gente já vê que já tem um conflito estabelecido. Por mais que eu possa ter muita razão e coerência no que eu estou apresentando, ali do outro lado é uma outra realidade, com outras verdades, com outras referências. Então não dá para impor. E é por isso que muitas vezes a gente entra em conflito, tá batendo numa porta que nunca vai se abrir, que não foi nem feita para abrir às vezes. Compreende? Muito importante essa questão do dedo apontado, né? Do olhar para fora. Tudo que eu ensino conheça-te a ti mesmo, que conhecerás o universo e os deuses. Conheça-te a ti mesmo. E aí eu tenho o exemplo de uma cliente que foi bem interessante a hora que caiu a ficha dela, que na verdade ela estava demonizando tudo que estava acontecendo fora dela, e assim não assumindo a responsabilidade que ela tinha de transformar a vida dela. Ela me procurou lá em 2019, antes da pandemia, e as queixas dela eram em relação ao casamento. Então, o marido traía ela muito, ela estava vivendo uma depressão, estava sem propósito. E aí, quando ela me explicou a situação, eu percebi que ela estava vivendo a sombra do marido. E eu percebi, na verdade não é que eu percebi, ela contou a história dessa forma. E aí eu devolvi. E aí eu coloquei para ela, ó, da forma que você está me trazendo essa história, porque eu não estou ouvindo a versão dele, da forma que você está me colocando essa história, aparentemente você está me procurando só para buscar uma validação. Ou você quer que eu resolva para você uma situação que eu não estou fazendo uma terapia de casal. É a forma que ela estava se pondo como vítima dele por causa da vida que ela estava vivenciando. Aí eu falei, qual dessas duas opções é mais dolorosa? Ela falou assim, continuar do jeito que está é dor suficiente. Mas se eu pedir o divórcio, a gente vai ter o litígio, tem que dividir os bens, não vai ser um caminho muito fácil, por isso que eu sempre evitei. Falei, tá bom, então entenda que a situação é essa, na próxima sessão a gente conversa, vai digerindo aí, vai sentindo. E ela entendeu. Foi uma maravilha, porque caiu a ficha dela.
Ela entendeu, o discurso era que ela não estava vivendo a vida por causa do marido. A vida dela estava horrível porque ele estava vivendo a vida dele? Mas isso é delicado, né? Porque eram muitos anos de casamento, então muitos anos dela construindo esse ponto de vista, contando para si mesma, contando para os outros, essa versão de vida destruída pelo marido. E você poderia estar contando para si uma história parecida em relação aos conflitos que você está vivenciando em casa, onde você é a vítima e a outra pessoa é o demônio? Acontece que essa cliente ela se tornou um orgulho para mim, porque ela entendeu a proposta, mesma proposta que eu estou colocando para vocês. Caiu a ficha dela. Na segunda sessão ela chegou já confiante. Ela entrou nesse processo que durou meses, né, mas eu fui acompanhando ela, vamos lá, não tem volta, né, você sabe o que é a volta para isso, você já conhece aquela vida e sabe que ela já não dá mais. Vamos andando para frente, respira, caminha, descansa, segue. E então, 2 meses antes de acontecer a pandemia, ela na hora de dividir tudo, ela conseguiu a casa dela, o espaço dela, dessa vez divorciada, solteira. E ali ela teve que vivenciar o lockdown, mas dentro do espaço totalmente novo dela, depois de décadas casada. Então para aquilo ali foi uma bênção para ela, abrir as caixas de mudança, tudo mais. Todo esse benefício que ela recebeu foi pela coragem de ter a honestidade de olhar para si e reconhecer que o que estava acontecendo ali era muito tempo atrás, já vinha se arrastando. Eu usei esse exemplo porque é relacionamento, mas foi antes da pandemia. Ela fez o movimento certíssimo, porque ela se preparou emocionalmente, materialmente, ela se preparou para o processo de pandemia que todo mundo venceu. Só que muitos não se prepararam, foram tomados pelo distanciamento social e a reclusão de uma hora para outra. Então, para o seu caso, dependendo do conflito que você está vivenciando, a pandemia trouxe à tona algum desequilíbrio que já tinha, alguma decisão que estava sendo adiada, algum ponto de vista que você poderia abrir mão em nome da harmonia da relação há mais tempo, mas agora, como não abriu-se mão, a relação começa a desmoronar, começa a dar sinais de estresse, e então agora chegamos ao segundo ponto. Né? O primeiro é reconhecer o gatilho. Né? Então o que no outro, né? O que o outro faz que dispara em mim todas essas emoções? E agora vem esse segundo ponto. O que eu posso fazer a partir de mim para harmonizar essa relação? E essa pergunta, muitas vezes, ela é difícil, porque talvez você tenha que reconhecer que a acusação, toda a história, as argumentações justificativas para chegar nessa acusação e ficar em oposição ao outro dentro da minha casa, não permite, muitas vezes, que eu possa ver que o problema está em mim. Aí eu emaranho todo nessa discussão de que o outro é o culpado, que eu estou certo, que ele está errado. E isso não permite que eu olhe para mim. Compreende? Quem está incomodado é você, não é? Não tem aquela história de que os incomodados que se retirem. Isso é um jeito de você se responsabilizar pela coisa em si. Sem fazer isso, sem se autorresponsabilizar, eu tenho que vir com muita energia para manter os meus argumentos e a minha razão. Toda essa energia vai fazer com que o outro também venha com os argumentos dele em defesa, porque ele se sente atacado, e ninguém ganha. Todo mundo sai perdendo. Todo mundo conhece isso, né? É chato, depois que a gente tem uma discussão, uma conversa, aí cada vai para o lado, fica um mais cansado do que o outro, triste pelas palavras, conflito. E numa queda de braço dessa amplitude, alguém tem que ceder. Eu tô falando aqui, seguindo o script da aula e tal, mas me vem na cabeça a política. Porque política deveria ser isso. Eu tenho uma opinião, você não precisa nem deve ter a mesma opinião que eu, porque o país é plural, múltiplo, e lá os políticos são quem a gente elege para nos representar. Então
tem que ter representante de todo mundo mesmo. E ninguém deve, em teoria, ter a mesma opinião do outro. Então como é que isso funciona? Diálogo para sempre construir uma opinião nova, né? Um ponto de vista novo que abarque os dois. É o tal do múltiplo, o mínimo múltiplo comum. Então eu tenho minha opinião, você tem a sua. A gente conversa, vê o que casa, o que não casa, o que eu aceito, o que eu não aceito e tal, e a gente cria uma terceira que nos representa. Isso é comunicação. Entende? E da mesma forma que eu estou aqui colocando dentro, né, usando essa ótica do relacionamento dentro de casa, né, sobre o teto da casa. É a mesma coisa do que o plenário lá. Eu tenho uma opinião, a esposa tem uma opinião, o marido tem a outra, a gente vai conversando, e assim a gente vai se entendendo, e assim todo mundo ganha. Agora, se eu mantenho meu ponto de vista, não adianta. Então, dentro desse segundo ponto, onde eu olho para mim e vejo o que eu posso fazer para ajudar a harmonizar essa situação, eu tenho esse exemplo. É uma cliente que também teve uma mudança, uma transformação muito rápida e grande, só com essa conscientização que eu estou colocando aqui para você. Essa cliente tinha muito conflito com o filho, adolescente. Não arrumava nada das bagunças que fazia, ficava em casa o tempo todo jogando videogame. Você conhece essa história, né? Parece que é o reflexo de toda uma geração. Mas os dois estavam em pé de guerra em casa, né? Mãe solteira, porque ela exigia dele uma disciplina que ela não tinha. E ele ainda jogava isso na cara dela. Só que ele falava isso e aí ela trouxe para a sessão, mas ela, opa, não quero saber. E ele estava colocando o ponto de vista dele, que era importante. Então quando ela... Mas pela ligação emocional, eu sou sua mãe, me obedece, você está dentro da minha casa, é eu que mando. Por causa dessa postura, aí não tinha conversa. Quando ela trouxe isso para mim, na sessão, aí eu coloquei, peraí, ele fala o quê? Não, ele fala que eu também não arrumo nada, mas isso não é justificativo, sua mãe ele tem que aceitar. Aí eu, como uma figura neutra, coloquei, né? Falei, olha, ele tem razão. Ele tem razão. Você é uma pessoa disciplinadíssima, mantém sua casa arrumadinha. Ele tem razão? Ele tinha razão. Então, se ela não tem a informação do hábito de disciplina, de manter a casa arrumada, o hábito de arrumar as coisas, se ela não tem essa informação, ele não tem o que herdar. Ele não vai herdar. E fora, assim, mesmo que não tivesse herdado, ele poderia observar e repetir o comportamento, mas não havia o comportamento para ele repetir. E aí caiu a ficha dela. O que deixava ela tão irritada, e caiu a ficha mesmo, era que ela não tinha, ela não fazia. Ela entendeu que, na verdade, o que irritava de ver ele fazendo isso é porque ela era o reflexo dele. E aí, depois dessa conscientização, ela entrou num modo automático de arrumar, sem reclamar, né? Não se permitia reclamar e nem acusar. Ela começou a arrumar. Ela, por exemplo, ela me contava, passava pelo corredor, ela via um negócio no chão, ela já pegava e colocava no lugar. Então ela não esperava, ou então não via aquilo ali, fulano, vem cá, e aí fazia um discurso em cima. Começou a fazer. Ele começou a observar, começou a ver o benefício que era aquilo, porque ele não tinha registrado também. Não fazia diferença arrumar ou não arrumar, não sabia que era bom. Começou a vivenciar o benefício da casa arrumada, e aí ele começou a arrumar. E aí acabou o conflito. Não tem mais conflito. Acabou a história toda. E o que esse exemplo ensina para todos nós? Muitas vezes, foi o que eu coloquei no início do vídeo, te preparando, muitas vezes, por causa desse ego, é o egão, por causa da personalidade muito forte, a gente vem com muitas verdades e razão, chega com a pompa toda, e isso não vai deixar você ver que às vezes você é o problema. Você. E essa é a verdade inconveniente. E esse exemplo que eu dei da mãe com um adolescente, ele casa para várias questões, quase todas as questões que a gente tem de conflito de relacionamento. Outro exemplo.
eu acuso meu marido de ser um cara muito grosso. Nossa, você é muito grosso, credo. Por que você age assim? Por que você fala assim? Você tem que ser mais suave. Mas como é que você faz? Mas ó, como que esse senhor vai ser suave se você pega o histórico de vida dele? Era um pai militar, um avô militar, rigidez, homem não chora, homem não demonstra emoção. Como que eu vou exigir de um senhor desse suavidade e amorosidade, sendo que ele não conhece? Ele não conhece porque de onde ele veio não era assim. Então não adianta eu pedir uma virtude que a pessoa não tem registrada. Entende? A forma, se eu quero que isso mude, a forma que eu vou ser mais eficiente para ver a mudança na pessoa é ensiná-la suavidade. Porque ela não tem. Então não adianta eu pedir, demandar, seja mais suave. Vai. Mas sem ensinar ele suavidade, ele não sabe nem por onde começar. Então, ao invés de eu exigir de uma pessoa a acusação, você é grosso, você é grosseiro, se eu quero que ela seja diferente e tenha suavidade, eu preciso ser suave com ela. E aí que a porquinha torce o rabo, né? Porque às vezes a gente não quer, não vou, não se permite, acha que é, sei lá, demérito, mas isso que é eficiente. Ficar acusando, a pessoa recebe a acusação como uma agressão, ela agride de volta e aí a gente está nessa roda que vem, vai e nunca termina. A solução é como a mãe fez. Ele não tinha registrado disciplina e organização. Ela também não, e ela entendeu. E aí ela começou a adquirir o hábito, aí sim ele está observando, vendo o benefício, e aí ele adquire o hábito também. Com essa convivência forçada, né, que houve com a pandemia, o que eu tenho observado em relação às pessoas que estão me procurando é realmente uma urgência em resolver questões de relacionamento. Ou mesmo questões interiores, internas, que já estavam lá, mas talvez não incomodasse tanto, o desconforto era aceitável, mas aí veio pandemia e o que eu entendo é que esse período ele está sugerindo, dando a oportunidade para as pessoas olharem para dentro e resolver essas questões que já vinham arrastando, que já vinham há mais tempo, compreende? Então com esses dois pontos você consegue harmonizar, porque você está matando o mal pela raiz. O que mantém o conflito é a queda de braço. É eu ter uma opinião, exigir uma postura diferente, a outra pessoa vai acabar sentindo isso como uma acusação e agredir de volta, acusar de volta, ou ignorar, não te ouvir. Então, esses dois pontos vai te ajudar de uma forma real a resolver o conflito. Primeiro é o gatilho. O que é que dispara em você a raiva, a tristeza, né? Qual a atitude da outra pessoa. E aí nas convivências mais, né? Às vezes é uma pasta de dente, peraí, o cara apertar a pasta de dente no meio do tubo em vez do... Isso é o suficiente para gerar um conflito, porque aí o caldo já está entornando, né? Então vamos olhar para antes, né? Quais as questões de antes que já estavam te irritando a ponto de hoje um tubo de pasta de dente ser motivo de briga. Aí a gente vai chegando mais no ponto onde você pode reconhecer dentro de você o que é que está incomodando. E aí vem o segundo ponto. O que eu então posso fazer? A partir de mim, não exigindo do outro nada. E aí eu sou honesto, né? Eu não vou falar assim coisa para te agradar, porque eu quero você realmente transformado. Não quero você me achando vistoso, porque eu estou te elogiando, porque eu estou te passando a mão na sua cabeça. Eu quero você transformado. E aí na hora de reconhecer que você pode ser o problema, que o seu ponto de vista pode estar sendo exigente demais em cima de uma coisa que a pessoa não tem, aí nem todo mundo está disposto. Você está disposto? Às vezes ceder, abrir mão, sentar para conversar, em vez de impor. Mas se você estiver disposto, eu te garanto, tem uma recompensa. Como teve a recompensa para o segundo exemplo, para o primeiro exemplo que eu dei. A pessoa que teve coragem, foi lá, assumiu a autorresponsabilidade em cima da felicidade dela, deixou de terceirizar em cima de qualquer coisa fora dela, a recompensa é hoje ela brilhante.
uma mulher inteira. É uma recompensa. É autorresponsabilidade, liberdade, autonomia. É inteira. Essa é a recompensa. Então, não adianta eu vir aqui com uma fórmula mágica. Ah, faz isso aqui, direita e esquerda, para cima e para baixo, ABA. Igual videogame, né? Aperta os botões aí que pronto, resolveu. Não, não adianta. Porque muitas vezes a questão é mais interna, como eu estou querendo, né? Estou me esforçando para você entender. E tudo isso que eu estou te falando é baseado em física quântica, cura quântica. É você que cria a sua própria realidade. Então, até mesmo a condição de vítima é você que está manifestando. E se cai a ficha, peraí, eu que estou manifestando essa condição de vítima, de ter esse agressor? Sim, porque se não fosse assim, se Deus colocasse um agressor para te agredir, que pai é esse? Entende? Então, até de uma forma muito coerente, isso precisa ser você que está manifestando, porque senão Deus é um crápula de ter te colocado nessa situação. Só que é inconsciente. Né? Ninguém nos ensinou a ver a vida por essa ótica que nos empodera. É você que está manifestando. Ah, mas eu não queria. Então era inconsciente. Era inconsciente. Agora você está consciente. Sim, agora eu estou percebendo. Então você pode transformar isso da mesma forma que você fez. Até mais rápido. Porque o inconsciente é mais demorado, né? A vida vai avisando, a gente não vai ouvindo. Aí chega aquela situação que você fala assim, uau, olha que grande B que eu criei. Peraí, eu criei, eu descrio. Então deixa eu caminhar para um outro lado aqui, deixa eu olhar para dentro, né, porque eu não quero mais manifestar isso. Então eu posso te garantir, né, não é uma coisa fácil, porque você vai ter que, né, como a pessoa lá que decidiu fazer o litígio, entrar na justiça, não sei o quê, ter que conversar com um cara que é manipulador, não era fácil, mas ela hoje é super grata. Então, eu posso te garantir, às vezes não é fácil reconhecer certas coisas, mas com honestidade para com os seus sentimentos. Boa vontade, honestidade com as suas motivações. Reconhecendo isso tudo, qualquer relação é harmonizável. Qualquer uma. E independente do problema, como eu já vi ao longo da minha trajetória profissional. E essa pandemia está trazendo essa oportunidade, não só para você, mas para todo mundo. Porque a questão já existia. O que a pandemia fez foi trazer à tona. Então todos estão sendo convidados a harmonizar relações, rever seus conceitos. Então a pandemia ela trouxe isso, essa oportunidade da gente rever alguns conceitos e entender o que realmente importa. Então fica esse convite, dentro desses dois passos, eles já são o suficiente para mudar as coisas dentro desse conflito de relação que talvez você esteja vivenciando, seja com quem for, seja até mesmo com você mesmo. Dentro das exigências, se você mora sozinho, ainda é um relacionamento, tá? Eu comigo. E quem sabe, agora você resolva algo que estava arrastando pela vida inteira. Faço votos. E como de praxis, eu agradeço você, a sua atenção por estar vendo esse vídeo até aqui. E espero que ele possa ter te ajudado nos seus relacionamentos. Se a coisa está mais difícil, me procura. A gente pode marcar uma sessão individual. Eu tenho o projeto Ricardo Me Ajuda, onde eu venho através de vídeos ou lives para poder responder perguntas que vocês me mandam. Então pode ser que você me envie ali o caso detalhado e aí eu posso te dar uma ajuda mais precisa, tá? Só me procurar. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo.